aproximar de Jesus, tá bom? Entregar a vida a Jesus. Vamos orar nesse momento, porque esse tema de hoje é um pouquinho complicado, certo? Talvez é muito novo aqui para muitos de vocês. Então nós precisamos que de fato o Espírito Santo nos ilumine, nos acalme, né? Nos faça relaxar um pouquinho. Então vamos orar nesse momento, tá? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, ó Pai, e louvor também. Mais uma vez, ó Pai, nessa nona noite, os Teus visitantes, ó Pai, da Boa Vista, talvez, ó Pai, vizinhos aqui, e a equipe do Boqueirão também, nós de Antas, estamos aqui reunidos, ó Pai, com um único propósito: aprender, ó Pai, um pouquinho da Tua Palavra, refletir um pouquinho, e nós escolhemos estar aqui hoje, ó Pai, porque nós estamos tentando Te buscar como prioridade antes de todas as coisas. Talvez muitas coisas, ó Pai, que essa população tenha ouvido aqui, tenha sido novo, tenha sido novidade. Mas pelo que nós percebemos, ó Pai, eles têm entendido a mensagem. Eles têm crido na mensagem também. Porque se assim não tivesse sido, eles não estariam aqui mais uma noite. Então eu continuo te pedindo, ó Pai, venha abençoar essa população, venha abençoar esse povoado, venha usar, ó Pai, todos aqueles que estão à frente dessa missão Caleb, pois não é fácil realizar, ó Pai. Tem vários desafios, desde o deslocamento, desde a alimentação, desde o conforto, desde o sol também, do calor. Não é fácil organizar, ó Pai, mas sabemos que a força vem do Senhor, noite após noite, dia após dia. Que nesse momento então, ó Pai, com esse tema sobre os 1000 anos no céu, o Senhor venha dar a compreensão necessária e a sabedoria divina, ó Pai. Que Teu Santo Espírito nos unja neste momento e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então uma pequena introduçãozinha que vai dizer para mim e para você o seguinte: a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança que faz bater mais forte o coração do verdadeiro cristão, certo? A volta de Jesus, ela é bendita, que é uma coisa bendita. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa, né? Com certeza a volta de Jesus é uma coisa boa. E junto da palavra bendita nós temos esperança, certo? A esperança hoje é como se você, que é agricultor aqui, que a esperança caminha junto com a fé também, você que é agricultor, você que lida com a roça, sabe o que eu vou falar aqui agora. Nós não temos o domínio sobre a chuva e sobre o sol. Nós não mandamos em nada aqui, nós só administramos, porque nós não somos donos de nada. A gente só administra. Nós estamos numa empresa chamada Terra e nós somos os trabalhadores dela. Nós administramos. O dono dessa empresa é o Senhor Jesus, que é o dono da prata, do cobre, do ouro. Nada nos pertence, pertence tudo a Ele, tá? E aí chega um momento que agora está se aproximando, quando passar as trovoadas, no mês de março, possivelmente, as pessoas irão começar a preparar as terras agora. Quem tem muitas terras irá passar o gradão, né? Irá passar o arado, com os tratores, os maquinários. Quem não tem, vai à mão mesmo, com a estrovenguinha, com a enxadinha, com o enxadrecozinho, arrancando o toco, fazendo coivara, queimando tudo mais. Alguns que não conseguem arar com maquinário, vai arar de jegue, né? De jumento, de boi, enfim. Alguns, quando plantam em terrenos mais dificultosos, como em serras, como eu já plantei muito em serras, cavam na enxada mesmo, né, Netinho? Cavam na enxada mesmo, e ali é que o milho dá bom, né? Quanto mais em serra, que o milho dá bom, e feijão também. E ali eu escolho a melhor semente, talvez se eu tiver condições, né? Como hoje, por exemplo, tem as sementes selecionadas, né? Onde tem pé de milho que dá várias espigas, o grão é mais ou menos desse tamanho assim, rende bastante, né? Dá mais sacos também, e quem tem dinheiro lucra mais, né? E ali a gente deposita naquela terra a fé, a confiança. E o primeiro pensamento que todo agricultor, por mais que ele seja pobre ou rico, é: eu vou plantar, eu vou tirar muito para comer e ainda vou vender, né? Aí já começa a pesquisar os preços de quanto está o feijão, de quanto está o milho, né? E decide só vender quando Deus dá, quando o preço está lá em cima, mais alto, para não tomar prejuízo. O que é que me faz mover-se a plantar a semente na terra, esperar que ela germine, que ela brota a sementinha? Que interessante é o processo da germinação. A semente, ela precisa morrer para que outra nova nasça. Vocês já perceberam isso? Ela precisa morrer para que outra nova nasça. Assim também a gente. Eu só consigo ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura, se eu morrer para uma coisa de errada que eu faço, para que eu possa renascer para uma coisa nova. É por isso que a Bíblia vai descrever mais lá na frente, quando a gente estudar sobre um tema muito interessante, que diz assim: todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Mas voltando para o assunto da terra,
Se eu não tenho domínio sobre a chuva, se eu não tenho domínio sobre o sol, o que é que me faz depositar confiança ali? A fé. A fé em quem? A fé em Deus. E tratando-se agora para a bendita esperança dos 1000 anos, juntando com a crença que eu tive ontem na volta de Jesus, vai passar-se um certo período de tempo nos céus e alguns acontecimentos terão que acontecer, tanto no céu como na terra. E eu e você, em sã consciência, precisamos entender sobre isso. A cada dia, como está lá no slide, que passa, ficamos mais perto dessa realidade. Na sequência da volta de Cristo Jesus, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos. Quanto tempo é? Para que a Terra seja restaurada. O que é restaurar? Refazer, ressignificar, reconstruir. Tá certo? O que acontecerá na Terra durante esse período? E o que acontecerá com a vida e o planeta Terra após o término desses 1000 anos? Primeiro ponto que nós devemos entender nessa noite é Jesus Cristo voltando, ou nós aprendemos ontem que não sabemos o dia nem a hora, mas devemos fazer o quê? Se preparar. Não foi? Vocês aprenderam isso ontem. Sabendo que Cristo Jesus vai voltar, ele vindo nas nuvens dos céus, com milhares e milhares de anjos tocando trombeta, nesse exato momento vai iniciar a contagem. A contagem de quê? Dos 1000 anos. Tá certo? Lembrando que a Bíblia ela considera um dia como um ano. Tá certo? Lembre-se disso. Desse detalhe que vai ser muito importante. A primeira perguntinha que nós temos para vocês nessa noite é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Como eu falei para vocês aqui, nos primeiros dias de palestra, eu fui um rapaz, um jovem que cresceu ali num meio muito cultural, muito enraizado, onde eu ouvia sempre dos mais velhos que eu morei em casa, dizendo que você é bom, você morre, vai para o céu, você é ruim, você morre, vai para o purgatório, vai para o inferno, certo? Só que quando eu vou para a Bíblia, e eu entendo sobre a volta de Jesus, e agora eu compreendo sobre os 1000 anos, eu sei diretamente para onde é que os mortos vão, os mortos que morreram com Cristo Jesus, quando Ele vier. Mas antes de eu saber o que acontece com esses mortos na volta de Jesus, eu tenho que entender, como o texto está lá em Eclesiastes, que o corpo, enquanto vida ele tem, ele sabe que há de morrer. Mas o morto, ele não sabe de coisa alguma. Os pensamentos deles já nos esquecimento. Nada ouve, nada se fala para onde ele vai. Nada ouve, nada se fala porque lá não tem vida. Muito menos vai ficar vagando. Muito menos vamos ver alma penada, como o povo diz por aí. Nada disso. Primeiro ponto a gente chegar aqui é entender isso. O ser humano padeceu, o ser humano morreu. A Bíblia diz em Eclesiastes que o corpo que foi feito do pó, da argila, do bonequinho que Deus fez bonitinho, que formou-se Adão, quando ele morre, ele volta novamente a ser pó. Se desmancha, se desfaz todinho. Talvez isso é curioso e você pode perguntar: mas como que Cristo Jesus vai ressuscitar se não tem mais nada? E Ele não fez a gente do nada? Ele fez a gente do nada, da terra. E agora a gente vai ter os restos mortais ainda, que vai ser o pozinho. Para Deus, aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Amém? Amém. Agora nós chegamos aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante quantos anos? 1000 anos. Esse período aqui, os justos, que foram selados com o manto de Cristo Jesus, foram purificados, viveram a obediência aqui na terra, eles vão passar esse total de tempo de 1000 anos no céu. E quem ficou? Quem não foi ressuscitado? E os que estavam vivos, aconteceu o quê? A Bíblia também vai responder para você, tá? Número 2. Como ficará a terra durante os 1000 anos? Hoje nós sabemos que a terra ela é povoada. Povoada não somente por gente, mas também por animais, pela natureza, né? Pelos astros, né? Quando a gente vai para o princípio da criação, a gente percebe que lá em Gênesis 1:1, a gente vai perceber que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia.
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, Deus diz: haja luz, e houve luz, o primeiro dia. E assim foi sucessivamente. Eu aconselho você, se você quer compreender mais um pouquinho sobre a origem da criação, lê o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que vai contar detalhadamente de onde nós viemos e como que existe tudo isso hoje. E em quantos dias que a Terra foi criada. Quando nós chegarmos no assunto dessa palestra, ou nós iremos falar sobre os mandamentos do Senhor, vocês irão entender mais profundamente sobre isso, tá? Não vou misturar para não confundir os pensamentos de vocês. Volta só um pouquinho no União, para a gente ler o texto que está em Jeremias 4, 23 e 26. Como ficará a terra durante os 1000 anos? Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, ou seja, as serras, né? Enfim, as colinas, e eis que estavam tremendo, e todos os outreiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. No primeiro momento que nós vimos, nós percebemos que vai existir um povo que com a volta de Jesus, eles irão ser selados. E no estudo de ontem a gente percebeu que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Não foi isso que a gente aprendeu ontem? Esses mortos que ressuscitarão primeiro irão passar os 1000 anos no céu, tá certo? Aqueles que ficarão vivos, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, serão arrebatados, para também, junto com esses mortos justos que reviveram, passar os 1000 anos no céu. Porém, nós temos 4 grupos de pessoas: os mortos que morreram com Cristo e os mortos que morreram sem Cristo. Os vivos que estão com Cristo e os vivos que vão estar sem Cristo. É 4 grupos de pessoas que nós temos. Tá? Tá sendo fácil de entender ou tá difícil? Tá fácil? Estou falando com toda a calma aqui, mas se for para falar mais calmo, a gente fala mais calmo, tá bom? Existem 4 grupos de pessoas: os que morreram com Cristo, os que morreram sem Cristo, os que vão estar vivos sem Cristo, os que vão estar vivos com Cristo. Tem um diferencial nisso? Tem. Vai haver a grande lamentação. Os que vão estar vivos sem Cristo, eles vão se lamentar porque verão os salvos subindo para o encontro com Cristo nos ares, subindo para passar os 1000 anos com Cristo. Esses, porém, irão ficar desesperados, irão passar um filme em sua mente e lembrar de todas as oportunidades que tiveram para aceitar a Cristo, mas não aceitaram. Irão lembrar dos amigos que talvez ele chamava de louco, de doido. Irão lembrar daquela pessoa que bebia, que era drogado, que traía a esposa, mas que se converteu, foi para a igreja e serviu a Deus. E talvez vai ficar surpreso: mas fulano está subindo e eu não. O que aconteceu? O que aconteceu? Relacionamento, renúncia, questão de crescimento espiritual que está dentro de você. A Bíblia diz que nós teremos surpresas. Surpresas no céu nós teremos. Talvez quem menos a gente espera será salvo, e quem a gente esperava não será salvo. Mas isso aí agora é com Deus, tá? E aí, essas pessoas vivas que não subiram, elas vão ficar desesperadas. Sabe aquele medo que você sente quando está com uma doença, ou quando está com uma coisa ruim para acontecer, que você fica à flor da pele, desesperado, angustiado? Infelizmente, essas pessoas que vão estar vivas, elas vão correr desesperadas para os montes, pedindo que caiam sobre eles os rochedos. Principalmente as pessoas que são poderosas, que acharam que o seu poder estava na riqueza, vão ficar desesperadas, enlouquecidas. Não vai ter a quem pedir socorro. E até a morte fugirá dessas pessoas. Elas vão ficar zombadas, doidas que nem zumbi na terra, sem saber o que fazer até que acabam morrendo. O grupo de pessoas que estarão perdidas. Os mortos que ficaram padecidos, que morreram sem Cristo, eles não ressuscitam nessa segunda vida de Cristo. Permanecem lá. Porém, a Bíblia diz que bem-aventurados sois os que participarem da primeira ressurreição. Porque nessa primeira ressurreição, quando Cristo Jesus vier, é os salvos que irão ressuscitar. Quando houver agora o final dos 1000 anos, esses mortos, a gente vai aprender mais na frente agora, que não reviveram, que não levantaram, com a volta de Cristo Jesus,
eles irão agora ressuscitar, os que ficaram no pó da terra, mas não mais para ir para o céu com Cristo, mas para se unir ao próprio Satanás. E a Bíblia vai dizer uma comparação sobre isso mais na frente. Esses salvos que irão para os céus e ficarão lá durante os 1000 anos, o que é que eles terão poder para fazer? E vi tronos, João falando, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Olha o poder que o ser humano está tendo agora de julgar, de poder conversar com Deus, entender, Senhor, mas por que fulano não está aqui? Aí o Senhor vai e explica, porque ele faltou fazer isso, faltou fazer aquilo, faltou fazer aquilo. Aí talvez fulano vai dizer, mas Jesus, essa pessoa pregava tão bonito, essa pessoa cantava tão bonito, ela não perdia o culto na igreja, essa pessoa tinha uma fé gigantesca. Aí Cristo talvez vai olhar para essa pessoa que está cantando e vai dizer, ele me honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não pense que eu estou aqui na frente, eu sou completo de santidade, não. Eu erro e sou igual a vocês. Se eu estou aqui na frente hoje, essa primeira palestra que eu estou passando para vocês, eu já estudei ontem, estudei hoje pela manhã, para mim. Aí o que eu consegui assimilar, o que eu estou passando para vocês agora. Porque o que eu quero alcançar de santidade para a minha vida, é o que eu quero que o outro alcance também. Esse é o propósito dessa missão Caleb aqui. É o que nós aprendemos transferir. Porque tipo, se ficar só para mim só, se todo professor que se forma em pedagogia, se todo advogado que se forma em advocacia, se todo médico que se forma em medicina, ficasse com conhecimento para si, iria ter valor algum? Se os médicos ficassem para ele, as pessoas iriam, a maioria, morrer nos hospitais. Se os advogados ficassem para ele, as maiorias dos presos não teriam defesa. Muitos são condenados inocentemente, não é verdade? E pagam um preço pelo culpado que ele não é. Se não houvesse professor, lembrando que, entre aspas, abre parênteses melhor dizendo, professor é a profissão que forma todas as outras e a menos valorizada. Se não houvesse professor, não haveria outras profissões. Então, hoje o conhecimento bíblico também, se ele não transferido para outras pessoas, ele não tem valor algum. Porque eu vou engordar espiritualmente, vou ter conhecimento da Bíblia, mas se outras pessoas do meu redor não sabem, vai ter valor de que isso para a minha vida? Nenhum. Então, se hoje vocês estão vendo essas pessoas vestidas de Caleb, eu aqui na frente, um dia pode ser vocês, em nome de Jesus, quem crê, diga amém? Amém. E não é tarde não para isso. Um dia pode ser você chegando na casa do vizinho, né, Joelma? E dando estudo bíblico. Por exemplo, a senhora, um dia, em nome de Jesus, pode chegar para a Bíblia da senhora e passar estudo para quem? Para Flaviene. Minha filha, olha, durante as noites que eu fiquei na missão Caleb, eu aprendi isso daqui, isso daqui. Minha filha quer estudar comigo? Quero, mãe. Aí agora a senhora que vai ensinar para ela. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Isso é questão de querer, de transferir, de passar, de querer o bem do outro. Tá? E aqui a gente vai ter esse poder de julgar, de entender por que o outro não foi. E ele diz mais, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aqui João ele consegue ver aqueles que sofreram por Jesus, aqueles que foram capazes de ser chicoteados por Jesus, como o apóstolo Paulo foi, recebeu uma série de quarentenas menos um, sofreu, e que não adoraram a besta, mas na frente vocês irão saber o que é besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas testas nem nas mãos, mas viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esses salvos, essas almas dos decapitados, foram essas pessoas que foram fiéis até a morte, que não renunciaram, que não se abalaram ao ver uma espada no seu pescoço, que não renunciaram ao ver os seus familiares sendo mortos na frente. Naquela época era assim. Eles tinham que ver seus familiares sendo degolados na frente e não podiam perder a fé. Não podiam perder a fé. Abraão era um cara que foi chamado, segundo a Bíblia, de amigo de Deus, o pai da fé. E Abraão, com a alta idade, se não me engano, 90 ou era 100 anos, ele vinha lutando com a sua esposa Sara para ter filhos. Só que sua esposa, ela era estéril. E até que o Senhor fala com Abraão e promete uma descendência dele, como se fosse como o tamanho das estrelas dos céus, a quantidade das estrelas dos céus. E de uma certa forma, Abraão e Sara, eles descreram um pouco. Por quê? Uma certa idade já, eles tentaram, não tinham conseguido, mas até que o Senhor cumpra a promessa.
E ali de Abraão e Sara nasce Isaac. E é um menino bonito, um menino cheio de vida, o filho da promessa, o filho que daria seguimento à descendência de Abraão. Só que depois que esse menino passa, tem uma certa idade, se eu não me engano, 7 ou 10 ou 12 anos, o Senhor fala com Abraão através de um sonho. E diz: Abraão, levanta-te. Antigamente o povo tinha um costume de sacrificar cordeiros para perdoar os seus pecados e adorar Jesus. Mas só que nessa noite, Deus fala com Abraão e diz: Abraão, levanta-te, pega o teu filho Isaac e vai sacrificar. Levanta-te, pega o teu filho Isaac e vai sacrificar. Abraão não entende aquilo, não compreende, mas ele vai. Ele levanta ali no meio da noite, da madrugada, sem que a sua esposa vê, arruma o seu jumento, pega todas as coisas, coloca o seu filho e vai para o lugar de sacrifício. A todo tempo o menino fica curioso. Pai, eu estou acostumado a fazer isso com o Senhor, mas até agora eu não vi, pai, o cordeiro, onde é que está o cordeiro? Imagine ali o pai olhar para o filho e falar na sua mente: o cordeiro é você, filho. Quem vai morrer hoje vai ser você, filho. Eu que vou sangrar você, filho, hoje. Imagina aí você, pai, você vai ter que matar o seu próprio filho, sangrar o seu próprio filho, por fé em Deus, de não renunciar. E Abraão segue o seu trajeto, segue o seu caminho. Quando ele se aproxima do lugar de sacrifício, ele revela para o seu filho que ele é o sacrifício. O seu filho, ele não foge, ele não corre, ele não desanima, porque o pai ensinou para ele desde pequeno o que é fé, o que é obediência. Está a importância dos pais saber educar os filhos, disciplinar, dizer o que é certo, dizer o que é errado. Está aí o que é o espelho de um pai e de uma mãe para um filho. Ele colocou suas mãozinhas então, o pai amarrou os pés, amarrou as mãos, colocou no sacrifício, e quando ia descendo a faca, o anjo do Senhor disse: para, Abraão, para, porque agora você provou que você é homem de fé. Agora você provou que é obediente ao Senhor. Agora você provou que você vai até a morte, mas não decide do seu caminho de obediência que você escolheu para seguir. Então, quando Abraão olha para o lado, o cordeiro que não tinha, Deus providenciou e estava do seu lado ali. E Abraão faz o sacrifício com o cordeiro e volta para casa com o seu filho. Mas para isso, Abraão precisou ser testado, para ser aprovado por Deus. É isso que muitas vezes é precisar nós passarmos em nossa vida, pelo teste. E no teste de Deus, muitas vezes nós iremos sofrer, muitas vezes nós iremos desanimar, mas vai ser preciso deixar coisas para trás. Talvez nesse deixar para trás você vai deixar uma pessoa que você ama, um amigo que você ama, um trabalho que você ama, mas você pode ter certeza que tudo aquilo que você deixa para trás por Deus, por Jesus, você terá recompensa mais na frente. E a principal recompensa dela é você ir para os céus, para passar os 1000 anos com Cristo e não ter ficado aqui na terra para morrer a morte de fogo com Satanás e as outras pessoas. Pode ter certeza disso. Número 4. Quem permanecerá? A mensagem já está quase acabando, hoje ela é bem breve, viu? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Se vai ter um grupo de pessoas que irão ressuscitar e outro grupo de pessoas que vai permanecer morto, e vai ter um grupo de pessoas vivas que serão arrebatadas e o outro grupo irá morrer, quem vai sobrar para permanecer vivo na terra? Quem é que está no nosso meio hoje? Quem é que está no nosso meio hoje? Que é o causador da mentira, das confusões, das tentações, dos vícios? Quem é que está no nosso meio hoje? Será que ele é a resposta? Apocalipse 20, do 1 ao 4. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Vamos interpretar agora. Amarrou por 1000 anos. Quanto tempo é que os salvos vão permanecer nos céus? E quanto tempo é que Satanás vai ficar preso? 1000 anos. Coincide e bata ou não bate certinho? Vamos lá. E lançou no abismo ali e o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco mais de tempo. Quem é que vai ficar vivo aqui na terra então? Preso? Satanás. A Bíblia diz que ele vai ficar preso, o dragão, o diabo, a serpente. Porém não diz que ele foi destruído ainda. E é preciso que, por exemplo, eu tenho uma árvore na frente de casa. E essa árvore, as suas raízes, ela começa a entrar por debaixo do piso, né, tio?
e começa agora a levantar a cerâmica ali. Se eu for lá e cortar, parar essa árvore ali, vai gerar resultado para essa árvore morrer? Não, possivelmente não. Eu tenho que ir lá, cavar ao redor e arrancar. Aí eu arranquei o mal pela raiz. Satanás aqui, ele sendo preso, ele sendo amarrado, que isso é simbolicamente, eu vou explicar por quê. Ele está sendo destruído total? Não. Alguma coisa mais precisa acontecer, certo? Para encerrar todo esse ciclo de tentação, de miséria na terra que ele está causando, a gente vai aprender mais na frente. Quando a Bíblia fala que o dragão será preso, que o dragão será amarrado, é porque ele não vai ter mais a quem tentar. Ele não vai ter mais a quem tentar. Se os que estão mortos sem Cristo não ressuscitaram, se os que estão vivos sem Cristo morreram, Satanás vai fazer mais o que aqui na terra? Nada. É por isso que ele vai ficar parado, sendo paciente, e ele sabe que vai ter um período de 1000 anos também, vai aguardar esse período de 1000 anos passar, vai haver sinais no céu e na terra, e aí agora ele vai voltar a reagir. E ele vai fazer uma coisa assombrosa, juntamente com aqueles que irão ressuscitar depois. Quais eventos marcam o fim dos 1000 anos? E o que acontecerá com Satanás e com os ímpios? Fabrício, Satanás eu sei quem é, o demônio dos infernos, o tentador de tudo. Mas quem são os ímpios? Ímpios é pessoa ruim. Ímpios é quem não se arrependeu. Ímpio é quem cometeu iniquidade, pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Apocalipse 25, 7. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, tá? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. E acabando assim os 1000 anos, Satanás será o quê? Satanás será solto da sua prisão. O que é que quer dizer isso? Satanás agora ele vai começar a montar estratégias. Ele vai começar a montar um plano agora. Ele sabe que vai acontecer algo extraordinário no céu. Porque a cidade santa, adornada de ouro e pedras preciosas, a nova Jerusalém, ela vai descer. Ela vai ficar tipo meio que suspensa. E Satanás vai perceber que ali tem Deus, que ali tem Jesus. Vai perceber que ali estão os justos. E Satanás ainda tem a esperança maligna de achar que vai poder lutar com Deus. Lembra do grande conflito, da origem do mal, que eu expliquei para vocês que começou na onde? Nos céus, que ele queria ser igual a Deus, ele lutou contra Miguel e perdeu a batalha e foi jogado para a terra. Quando passar os 1000 anos, vai acontecer, infelizmente, mas graças a Deus, felizmente, a mesma coisa. Ele vai achar que tem esperança de ser superior a Deus, vai montar seus planos, suas estratégias e ainda pensa que vai ser vencedor. Vamos ver o que acontece, né? Será que ele vai ser vencedor? O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Apocalipse 28. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Se você for ali na frente agora, ou aqui, por exemplo, pegar uma mãozinha cheia de areia, você consegue contar os grãozinhos de areia que tem na sua mão? E a Bíblia diz que o número daqueles que vão se unir nos últimos tempos, quando passar o milênio, serão tantos ao lado de Satanás, que serão como se fosse a areia do mar. Se eu não consigo contar hoje uma pequena porção de areia na mão, imagine a areia do mar. Essa comparação quer dizer que, infelizmente, desde os tempos vindouros e desses tempos presentes, tem muitas pessoas preferindo servir a Satanás do que preferindo servir a Deus. Veja só por que eu falei isso, irmãos. Se vai ter um número de pessoas que vai servir a Satanás e vai se unir a Satanás depois que passar os 1000 anos e vai ser como a areia do mar, essas pessoas que vão servir a Satanás, é porque elas se decidiram lá nos 1000 anos depois que passou? Não, é porque desde agora já existe um grupo de pessoas caminhando para isso. Se agora existe um grupo de pessoas que buscam o selo, que buscam a salvação, desde agora também existe um grupo de pessoas que procura a perdição, mas os seus olhos estão vendados
Os seus ouvidos estão tapados e a sua mente não consegue raciocinar o que de fato ela está fazendo com a própria vida. Satanás é muito esperto nisso, irmãos. Ele faz a mentira parecer verdade. E o que mais ele gosta de fazer é se transformar em pessoas, em imagens, para traçar, para pegar a isca. Por exemplo, o peixe morre pelo quê? O peixe morre pela boca. O ser humano também morre pela boca, pelas garras de Satanás. Infelizmente. E se a gente não atentar, irmãos, se a gente não vigiar, nós vamos ser presas fáceis também. O que eu estou falando aqui, irmãos, não é brincadeira não. O que eu estou falando aqui não é para assustar ninguém não também. Eu confesso que quando eu tomei esse estudo eu fiquei um pouco preocupado com a minha vida. Eu não sei se agora o que está passando no seu coração é medo ou se é preocupação. Mas independente do que seja, confie que você tem um Deus poderoso ao seu lado. Confie que você tem um Deus que é muito maior do que qualquer tentação. Confie que você tem um Deus que é muito maior do que todo esse grande conflito que está em tua volta. E nem tudo está perdido ainda. Não está perdido por quê? Porque você está aqui. Porque você decidiu estar aqui hoje. E está em tuas mãos. A vida eterna, a morte eterna. Passar os 1000 anos com Cristo, ou os 1000 anos na terra padecendo. Passar os 1000 anos com Cristo, lutando ao lado de Cristo, contra Satanás, ou se juntar a Ele para batalhar contra Cristo. Está em suas mãos e está em minhas mãos. Número 7. Depois de toda essa luta, depois de passar os 1000 anos, depois dos mortos justos terem ressuscitados, depois dos mortos ímpios não terem ressuscitados, depois dos vivos justos terem sido arrebatados, depois dos justos vivos terem sido mortos, depois do fim dos 1000 anos, onde Satanás monta o seu exército, onde a cidade santa desce, fica adornada, pairada, o que é que acontece para aniquilar tudo? O que é que precisa ser feito para acabar com tudo? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E Deus fez descer fogo do céu e os devorou. O nosso corpo é uma matéria. Ele é uma matéria. E toda matéria, ela acaba. Mas se nós sejamos formados por átomos, também pequenas partículas, inúmeras de células, nosso corpo é uma matéria finita. E quando nós estamos aqui, nosso corpo é uma matéria finita. Ele acaba. E Satanás, ele vai porrado tanto, ele vai queimar tanto, que em alguns estudos que a gente faz, ele vai ser o último a morrer. Ele vai ser o que mais vai demorar até virar pó, até virar cinza, por todo o mal que ele causou à humanidade. Mas infelizmente, junto de Satanás também estarão todos aqueles que decidiram servir a ele. Junto a Satanás estarão todos aqueles que não tiveram coragem de abandonar o erro, de se arrepender, de confessar. Porque alguns vão pensar, irmãos, que religião é besteira, igreja é besteira, pastor é ladrão, padre é ladrão. Alguns pensam que placa de igreja são coisas que sempre se reinventam a cada dia. E pelo que é visto na televisão de grandes pastores enriquecendo, como por exemplo Valdemiro roubando. Agora que a gente teve caso do pobre Papa, que era recém-Papa, o anterior do Papa Francisco, ele dizer que em seu ministério ele compactuava de padres estrupando pessoas fiéis, mas ele nunca foi capaz de relatar. Em tempos em que nós vemos também pastores virando homossexuais, deixando sua família, se tornando gays. Talvez com tudo isso, a sua descrença, de fato, ela pode ser corroborada. Ela pode ser atingida.
Talvez com um problema grave que você passe, um acontecimento inesperado, a sua fé também é atingida. Mas irmãos, eu só digo uma coisa para vocês. Olhe sempre na direção de cima. E não somente para a esquerda, nem para a direita. Ou para trás. Quando Cristo Jesus ele estava na cruz, para padecer, para morrer, dizer que estava consumado, em nenhum momento ele vira sua cabeça para trás. Em nenhum momento ele vira sua cabeça para trás. O que quer dizer isso sobre sem virar sua cabeça para trás? Quando eu viro minha cabeça para trás, eu estou pensando no que eu poderia ser e não fui, no que eu poderia ter feito e não fiz, no que eu perdi e precisei deixar para aceitar Cristo. Isso é olhar para trás. Tenta olhar agora para trás, para a sua vida, como que você era. Há um ano atrás, há 2 anos atrás. Tenta olhar para quando você era na sua juventude, na sua adolescência, enquanto criança. E olhe para quem você é hoje. Talvez irmãos da Boa Vista, com esse tempo todo que vocês têm de vida, vocês talvez nunca tenham ouvido falar sobre 1000 anos, sobre a volta de Jesus. E talvez esse tema agora seja muito surpreso e muita coisa para ser assimilada. Mas o apelo que eu faço para vocês aqui nesta hora é: fique com aquilo que tocou no seu coração agora. Fique com aquilo que para você foi verdade agora. Agarre como se fosse a melhor coisa para a sua vida. Agarre agora. Pegue para você. Assimile. E não tenha o que você ouviu nesta noite, o que você já tem ouvido até aqui, como ilusão. Não tenha como besteira. Não tenha como mais uma palestra. Não tenha como mais um sermão. Mas tenha como: o que eu ouvi hoje foi mais uma chance para que eu possa me arrepender. O que eu ouvi hoje foi mais uma chance para que eu possa confessar os meus pecados. O que eu ouvi hoje foi mais uma chance para que eu possa escolher do qual lado eu vou estar. Qual lado você vai estar? Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, no dia 24/4/2021, através do meu batismo na igreja adventista, ali eu estava respondendo para Cristo, para mim e para minha família. Eu estou morrendo agora para o mundo e vivendo para Cristo. A partir de hoje, me recordo das tentações que eu sofri durante o tanque batismal na igreja de Antas. Eu lembro que eu estava todo trêmulo ali ainda. Eu me lembro que vários pensamentos passaram na minha mente. Pensava nas festas que eu iria perder. Pensava nos babas aos sábados que eu não iria jogar mais. Pensava nas farrinhas, diversões, na saída com os amigos que eu não ia ter mais. Pensava nas apostas que eu fazia, ilusão, achando que eu iria enriquecer, que eu não poderia fazer mais, porque a Bíblia diz que jogo é pecado, é jogo de azar. E ali, até quando eu toquei o meu pé na água para entrar na água e ser batizado, Satanás ele me tentou para não sair. Ele me tentou para não fazer aquilo que eu estava para fazer. Mas mesmo com medo eu fui, irmãos. Eu fui, mergulhei. Na hora que levantei, aqueles pensamentos não mais estavam sobre mim. Eu fui uma nova pessoa a partir dali. E a partir dali meu ministério iniciou. E eu senti mais fortemente a presença de Deus em minha vida. Eu senti naquele momento ali o Espírito Santo tomando posse sobre mim, dizendo: bem-aventurado, meu filho. Você que se arrependeu, você que escolheu deixar para trás aquilo que não era de proveito para Cristo Jesus e decidiu agora servir ao Deus do exército, ao Deus que é dono de todas as coisas e ao único Deus que pode dar salvação. Se eu fiz isso sendo um pecador, se eu fiz isso ainda sendo jovem, jovens me atentem aqui, me ouçam, jovens, crianças também, algumas que estão aqui me ouçam. Se eu fiz isso sendo jovem, tendo todas as comunicações que vocês têm, que eu tinha, se eu fui capaz, vocês também são capazes. Adultos, se vocês olham para uma senhorinha daquela dali, quantos anos ela tem, Jean?
79 vai fazer 80? Se vocês olham para a senhorinha daquela dali de 79 anos fazer 80. A irmã Zéfa de 80. E eu olho para uma pessoa do caboclo, Dona Terezinha, que era a beata do caboclo, fazia as rezas no caboclo, fumava o que era beleza no caboclo. E eu me lembro que ela foi a primeira, né, Jama, a se levantar no caboclo no ano passado e dizer: Fabrício, eu aceito Jesus como meu Salvador. Fabrício, eu quero deixar para trás tudo, Fabrício. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero ter uma Bíblia dessa, Fabrício. Eu quero aceitar Jesus. E o sorriso dela, irmãos, se vocês verem até hoje, domingo a gente viu ontem, né? Ontem a gente esteve com ela, o mesmo sorriso dela, né, João? O mesmo sorriso dela no rosto. A alegria dela de viver com Jesus. O cigarro, quando ela decidiu tomar a decisão para entregar a vida a Jesus, ela começou a juntar tudo e queimar no quintal. Disse: meu filho, eu não vou fumar mais, viu? Eu estou lutando por isso. Às vezes viu um vício que ela disse que chega a dar dor de cabeça, mas ela sabia que não era o certo a fazer, e ela deixou para trás. Então vocês adultos, vocês jovens, se vocês são capazes de olhar agora para o redor de vocês e ver esses bandos de crente tudo doido aqui, sem juízo, mas porque perdeu o juízo para Jesus, vocês batam no peito e digam: eu também posso fazer a mesma coisa. Eu também posso ser igual, melhor. A gente quer que vocês sejam melhores. Melhores. Mas para isso precisa dar uma decisão. Precisa tomar uma atitude. Precisa primeiramente crer e ter fé. Sem duvidar. Eu tenho uma fé, eu ouço, eu creio, eu não duvido. E agora eu preciso pedir forças a Jesus. Porque não é fácil não. Se fosse fácil a gente estar na igreja, a gente aceitar Jesus, não precisaria ter uma palestra de 21 noites. Não precisaria. Se fosse fácil estar Jesus, ou estar numa igreja, não existiria milhares de pessoas saindo todos os dias da igreja e acabando com a sua vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, lá em Marcos, que todos nós temos tentações. E na medida que nós entramos na igreja e nós aceitamos Cristo Jesus como Salvador pessoal, e nós entregamos a vida por culpa de Jesus, essa tentação ela sai, ela nos abandona. Mas na medida que eu entro na igreja e eu decido sair dela também depois, essa tentação que um dia foi forte em minha vida, ela vem mais forte, 7 vezes piores do que o que eu fazia antes. Sem Cristo, qualquer tentação, por mais que seja simples, é terrível para mim. Mas com Cristo, eu posso fazer como José fez, que existiu uma mulher pelada na sua frente e ele fugiu para não cometer pecado. Tendo Cristo, eu posso ir com a confiança de Davi, mesmo sem armadura, para vencer um gigante. Tendo Cristo, eu posso bater no peito e enfrentar qualquer coisa. A minha oração a partir de agora é que você crê nesse Deus Todo-Poderoso e é que a sua decisão seja estar ao lado de Cristo Jesus durante os 1000 anos e que o seu exército seja o exército de Cristo Jesus também, para que assim a gente possa batalhar juntos e que Satanás ele seja derrotado, pisado de uma vez por todas. Tá bom? O meu desejo é que Deus abençoe vocês também, que amanhã a gente possa estar junto mais uma vez para falarmos sobre um tema muito maravilhoso também, e que eu possa ver o esforço de cada um de vocês para buscar a Cristo. Cada caleb que está aí na casa de vocês, eles estão indo com um único intuito: orientar vocês, ajudar vocês. Continuem recebendo o que eles estão passando. Aqui eu estou reforçando o que eles passam para vocês. E no final dessas programações, no dia 27, todos nós teremos uma mudança gradativa e significativa em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar ali para a gente orar? Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, o desejo meu, Pai, de todas as pessoas que estão aqui é de estar nos céus como o Senhor, Pai, iniciar os 1000 anos. O nosso desejo é lutar ao teu lado para derrotar Satanás. O nosso desejo, Pai, é estar no caminho estreito e não no caminho largo. O nosso desejo, Pai, é buscar as bênçãos e não as maldições. Nos ajuda porque nós somos fracos. Nos ajuda porque muitas vezes Satanás tem colocado distrações em nosso meio que faz mudar a nossa direção. Então, por favor, Senhor Deus, nos cinge e nos cubra com a tua armadura, com o teu escudo, para que assim a gente possa resistir a tentações
e tomar decisões assertivas ao teu lado. Não é fácil, mas com o Senhor nós venceremos e nós chegaremos lá em nome de Jesus. Amém. Leva cada um de nós em paz para nossos lares. Nos dá um bom descanso, Senhor Deus. E que amanhã seja um dia abençoado por Ti, um dia iluminado por Ti, de alegria, de paz e tranquilidade. E que logo mais à noite, ó Pai, nós possamos estar reunidos novamente. Essas bênçãos nós Te pedimos. Desde já somos gratos pela mensagem que o Senhor nos deu hoje. Em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Amém, amém. Obrigado, povo lindo.